Fala galera, eu sou o Kaique, estou aqui para gravar mais um vídeo do canal Coisas de Aluno. Bom, o tema de hoje é um giro pela Rússia. Eu quero falar de algumas notícias nessa semana que chamaram minha atenção e que realmente são bem interessantes nessa bilateralidade Brasil-Rússia. Bom, a primeira dela é sobre o banco que o BRICS fundou, numa reunião que eles tiveram aqui no Brasil, em Recife. BRICS, para quem não sabe, é um grupo que é composto por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Esse grupo tem por objetivo fortalecer esses países que estão em constante desenvolvimento. E o que é que isso traz de bom para o Brasil? Isso traz de bom para o Brasil um campo muito diferente, um campo novo, um campo ainda não explorado e a fronteiras mais promissoras do que o comércio que o Brasil sempre teve com os Estados Unidos, por exemplo. Bom, Kaique, então você quer dizer que é ruim uma parceria com os Estados Unidos, que é fraca tudo? Não é isso. Mas o que é que acontece na contramão? Nós no Brasil temos anos e anos, digamos que embaixo das asas norte-americanas. Boa parte da nossa economia, de roteiro turístico, pretensão de trabalho, de estudo, de comércio, é voltado aos Estados Unidos. Então isso faz com que a oferta, ou os preços, ou as condições de comércio seja limitado à vontade americana, vamos dizer assim, em relação ao Brasil. Já o BRICS, ele abre portas para países que estão em grande crescimento, como os que eu já citei, e essas oportunidades faz com que o Brasil saia um pouco de um foco só, saia um pouco de uma meta em direção ao norte e expanda para o resto do mundo. A Rússia, por exemplo, que é o tema que eu mais falo no meu canal, é um grande comércio, uma grande oportunidade que o Brasil tem de vender seus produtos, como a carne, por exemplo, que tem sido muito usada a carne do Brasil na Rússia. E isso faz com que fortaleça a economia e mais brasileiros encontrem um campo, digamos, com poucas ocupações. Por exemplo, você estuda russo e você já está dominando o idioma russo. Nessa bilateralidade Brasil e Rússia, você vai ter grandes probabilidades, uma grande oportunidade de ser bem sucedido nessa relação, porque não é um comércio que já está maçante, que já tem anos no mercado, não é um comércio de muitas pessoas que dominam o russo para você ter uma grande concorrência. Então é algo novo que está entrando com força e, inclusive, o BRICS lançaram um banco que é para concorrer com o FMI e fortalecer ainda mais esses países. Bom, tem sido muito interessante isso e nós estamos vivendo um período de sanções e contra-sanções. Os Estados Unidos, a União Europeia tem sancionado a Rússia e a Rússia tem contra-sancionado esses países. E essas sanções têm feito com que oscile muito, tanto a economia mundial quanto a economia na Rússia, por exemplo. Eu li uma matéria que eu achei bastante interessante, que algumas empresas de viagens russas entraram em falência. E foi algo muito relâmpago. Vieram as sanções americanas e os russos entraram em falência com várias companhias aéreas. Aí, qual a suposição disso? Primeiro, a instabilidade. Os russos estão com medo de viajar para outros países e no meio da viagem haja sanções, tipo como tiveram do Visa e Mastercard, e eles fiquem em outros países em apuros, ou que eles percam os pacotes que compraram, as coisas que eles investiram por causa de sanções. Então, por causa disso, a demanda tem abaixado muito, sem contar que o mercado de viagens hoje tem sido muito difícil, porque as pessoas estão por conta própria fazendo seus pacotes turísticos, comprando diretamente a bons preços nas empresas de aviação. Isso tem enfraquecido. Então, juntando a fome com a vontade de comer, as empresas declararam falência, unido o útil e agradável. Vamos dizer assim, ou inútil ou desagradável, não sei. Uma coisa também que foi bastante gritante esses dias na Rússia foram as sanções em relação a alimentos. Os Estados Unidos entraram com sanções junto à União Europeia, a alguns países da União Europeia contra a Rússia. E a Rússia, com contra-sanção, proibiu também a compra de alguns alimentos. O que incomodou muitos russos, por exemplo. Tem russos que não gostaram do presidente Vladimir Putin ter contra-sancionado. Um exemplo clássico. Há muitos russos que gostam de comidas estrangeiras. Na verdade, a Rússia em si não é muito forte na sua comida, culturalmente falando, na sua própria comida. Como no Brasil, por exemplo, que é forte a feijoada, é forte as comidas típicas aqui dentro do país. Lá na Rússia há muita comida estrangeira, há muita comida americana, italiana e principalmente comida oriental. Há vários restaurantes desse gênero. E o que foi que aconteceu? Putin, como contra-sanção, proibiu a compra de alguns alimentos para dar resposta aos Estados Unidos e à União Europeia de algumas sanções que eles fizeram. Isso incomodou muitos russos que estão acostumados a ter bons queijos, a ter Nutella, por exemplo,
a ter ostras, mariscos e coisas que a Rússia não produz em grande escala como é produzido em outros países, ou com uma boa qualidade como é a qualidade norte-americana e a qualidade europeia de muitos produtos. Isso tem causado meio que um rebuliçozinho na Rússia, porque os russos estão muito diferentes da época da antiga União Soviética. Para quem acha que russo ainda é comunista, que russo vive com a mesma mentalidade daquela época de cortina de ferro, da época de que a Rússia queria simplesmente ser Rússia para os russos, isso é engano. Os russos eles estão muito acostumados à tecnologia, à boa comida, a viajar para outros países, a americanizar também a sua vida, porque essa nova geração ela não está tão patriota quanto a geração da União Soviética, que foi criada para esse patriotismo nessa forma. Você hoje em dia encontra muitos russos que gostam dos Estados Unidos, russos que moram na Califórnia, russos que moram em vários locais, não só dos Estados Unidos, mas que também gostam de outros países. E muitos russos apaixonadíssimos pelo Brasil e que não gostam da Rússia. Eu, inclusive, conheço russos que não gostam da Rússia, ou não são tão patriotas como nós achamos que 100% dos russos são. E o que é que aconteceu? Essas contra-sanções têm incomodado eles porque Putin fechou alguns alimentos e vários restaurantes estão sentindo esse peso. Restaurantes que trabalham, por exemplo, com comida italiana, que precisam de queijos para complemento de algumas massas, de alguns pratos que são típicos da Itália. Eles estão sentindo dificuldades e tendo que ou substituir alimentos ou aproveitar o estoque que tem e no mais mudar seu cardápio. Só que eles estão tentando ao máximo não serem tão prejudicados com as sanções e contra-sanções, e estão tentando não aumentar tanto o seu preço. Só que tem sido algo difícil, porque faltando alimento vai ter que comprar de outros fornecedores, ou quem tem ainda estoque e vende quer vender muito caro. E vendendo caro é quase impossível não aumentar o preço dos alimentos. Então é isso. Essas foram algumas notícias sobre a Rússia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo, dá um like, inscreve-se no canal e compartilha nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo. До свидания. Пока.